Narração Rayane Canin. O que aconteceu com Annie, C.J. Tudor. Escritores são como quebra-cabeças. Precisamos de paciência, perseverança e, às vezes, de alguém que pegue as peças. Dedico este livro a Neil por me completar. Prólogo. Antes mesmo de entrar no chalé, Gary sabe que o caso é ruim. Sabe pelo cheiro doce e enjoativo que escapa pela porta aberta, pelo zumbido das moscas no corredor abafado e quente, e se aquilo já não fosse indício suficiente de que havia algo errado na casa, errado do pior modo possível, o silêncio confirmava. Há um Fiat branco no acesso para carros, uma bicicleta apoiada na porta da frente e galochas jogadas logo na entrada, uma casa de família. E mesmo quando uma casa de família está vazia, ela guarda um eco de vida. Ela não deveria ficar lá parada, com um ar pesado e agourento, e sob um silêncio sufocante como acontece com essa casa. Mesmo assim, ele grita de novo. Ei! Tem alguém em casa? Cherry ergue a mão e bate rapidamente na porta aberta. Estava fechada quando eles chegaram, mas não trancada. Outra confirmação de que alguma coisa não estava certa. Earnhill pode ser apenas um vilarejo, mas ainda assim as pessoas trancam a porta. Polícia! Ela grita. Nada. Nem um passo leve, um rangido, um sussurro. Gary suspira, sentindo um forte pressentimento de que não deveria entrar. Não é só o cheiro rançoso da morte. Há algo mais. Algo primitivo que parece induzi-lo a dar meia volta e ir embora. Sargento? Cheryl ergue os olhos para ele, uma sobrancelha fina levantada com ar questionador. Ele olha para a companheira de pouco mais de 1,60 m e menos de 50 quilos. Com quase 1,90 m e perto dos 130 quilos, Gary é o urso Baloo perto do delicado Bambi que Cherry representa. Na aparência, pelo menos. Em termos de personalidade, basta dizer que Gary chora com filmes da Disney. Ele faz um gesto breve e sombrio com a cabeça e os dois entram. O cheiro forte e dominante de deterioração humana é repulsivo. Gary engole em seco e tenta respirar pela boca, desejando com todas as forças que outra pessoa, qualquer outra pessoa, tivesse atendido aquela ligação. Cherry faz cara de nojo e cobre o nariz com a mão. Chalés pequenos como aqueles costumam seguir uma disposição padronizada. Corredor estreito, escada à esquerda, sala de estar à direita e cozinha minúscula nos fundos. Gary vai em direção à sala, abre a porta. Ele já viu cadáveres antes. Um menino vítima de um atropelamento cujo motorista fugiu. Um adolescente esmagado por um trator. Estavam horríveis, sim, nem é preciso dizer. Mas dessa vez, isso é ruim, pensa de novo. Muito ruim. Merda! Sussurra Cheryl. Gary não teria encontrado maneira melhor para se expressar. Tudo é transmitido naquele único palavrão. Merda! Uma mulher está caída em um sofá de couro puído no meio da sala, de frente para uma enorme televisão de tela plana. A tela tem uma rachadura que lembra uma teia de aranha, em torno da qual dezenas de moscas varejeiras gordas rastejam preguiçosamente. Outras zumbem ao redor da mulher. Ao redor do cadáver, Gary se corrige. Aquilo não é mais uma pessoa, é apenas um cadáver. Apenas mais um caso. Se recomponha. Apesar do inchaço da putrefação, dá para dizer que ela devia ser magra e ter pele clara, agora mosqueada e marmorizada com veias esverdeadas. Está bem vestida, camisa xadrez, jeans justo e botas de couro. É difícil calcular a idade, ainda mais porque grande parte do topo da cabeça não existe. Bem, não é exatamente como se não existisse. Gary consegue ver pedaços dele grudados na parede, na estante e nas almofadas. Não há muita dúvida sobre quem puxou o gatilho. A espingarda ainda está no colo da mulher, os dedos inchados a segurando. Em um instante, Gary avalia a provável sequência de acontecimentos. Arma na boca, puxa o gatilho, a bala sai um pouco para a esquerda, que é onde se vê o maior estrago. O que faz sentido, já que a arma está na mão direita. Gary é um sargento da polícia. Quase não se envolve em perícias, mas a frequência com que assiste o CSI
lhe parece o suficiente. A decomposição provavelmente aconteceu bem depressa. Faz calor no chalé, é quase sufocante, na verdade. Fazia 25 graus do lado de fora. As janelas estão fechadas. E mesmo com a cortina cerrada, a temperatura no ambiente deveria estar beirando aos 30 e poucos. Gary já está sentindo suor descer pelas costas, umedecer as axilas. Cheryl, que nunca perde a calma, está secando a testa e parece desconfortável. Merda, que bagunça, ela diz, com uma voz desanimada que ele não costuma ouvir. Ela balança a cabeça enquanto observa o corpo no sofá. Depois percorre com os olhos o resto da sala, os lábios crispados e o rosto sombrio. Gary sabe o que ela está pensando. Chalé confortável, carro bom, roupas elegantes, mas nunca se sabe. Nunca se sabe de verdade o que acontece lá dentro. Além do sofá de couro, os únicos móveis são uma estante de carvalho pesada, uma mesinha de centro e a televisão. Ele olha de novo para o aparelho, se perguntando sobre a rachadura na tela e sobre o motivo pelo qual as moscas parecem se mover com tanto interesse por toda a sua extensão. Então dá alguns passos à frente, sentindo o vidro quebrado se estilhaçando sob os pés e se inclina. De perto, ele percebe o motivo. O vidro trincado está coberto de sangue escuro coagulado. Mais sangue escorreu pela tela até o chão, e ele percebe que por pouco não pisou em uma poça pegajosa que espalhou pelo assoalho. Cheryl se aproxima. O que é isso? Sangue? Ele pensa na bicicleta, nas galochas, no silêncio. Precisamos verificar o resto da casa, diz. Ela olha para o colega com expressão preocupada e assente. A escada é íngreme, barulhenta e mais vestígios de sangue escuro se espalham pelos degraus. No alto, um patamar estreito leva a 2 quartos e um banheiro minúsculo. Embora pareça impossível, o calor naquele andar consegue ser mais intenso, e o cheiro ainda mais repugnante. Gary faz um gesto para Cheryl verificar o banheiro. Por um momento, ele acha que ela vai argumentar. É óbvio que o cheiro vem de um dos quartos, mas pela primeira vez, ela o deixa bancar o oficial superior e atravessa com cautela o patamar. Gary observa a porta do primeiro quarto. Um gosto metálico amargo na boca, e então a abre devagar. É um quarto de mulher, simples, limpo e vazio. Guarda-roupa em um canto, cômodo ao lado da janela, cama grande coberta com um edredom creme impecável. Na mesa de cabeceira, um abajur e uma foto solitária em um porta-retrato simples de madeira. Ele se aproxima e examina. Um menino de 10 ou 11 anos, pequeno e magro, com um sorriso grande e cabelo loiro bagunçado. Ah, Deus! Ele se pega rezando. Por favor, Deus, não. Com o coração ainda mais apertado, volta para o corredor e encontra Cheryl com um semblante pálido e tenso. O banheiro está vazio, ela diz, e ele sabe que ambos pensam o mesmo. Resta apenas um quarto. Apenas uma porta a ser aberta para a grande revelação. Irritado, ele afasta uma mosca com a mão e teria respirado fundo se o cheiro já não estivesse sufocando. Em vez disso, segura a maçaneta da porta e a abre. Cheryl é durona e não costuma ficar nauseada, mas ele percebe que ela sente ânsia de vômito. Sente o próprio estômago embrulhar, porém consegue controlar o enjoo. Quando pensou que o caso era ruim, ele estava enganado. Tratava-se, na verdade, de um maldito pesadelo. O menino está deitado na cama, vestido com uma camiseta grande demais, shorts folgados e meias esportivas brancas. O elástico delas deixa uma marca em suas pernas inchadas. Meias muito brancas. Gary não consegue deixar de reparar. Um branco que quase cega, um branco puro, como de um anúncio de detergente. Ou talvez só pareçam tão brancas porque tudo mais está vermelho. Vermelho escuro, que mancha a camiseta enorme e se espalha pelos travesseiros e lençóis. E onde deveria estar o rosto do menino, há apenas uma grande confusão de vermelho e feições indiscerníveis, em meio a corpos pretos, apressados de moscas e besouros caminhando sobre a carne apodrecida. A tela rachada da televisão
e a poça de sangue no chão voltam à sua mente. E de repente, ele visualiza a cena, a cabeça do garoto esmagada contra a TV repetidamente, depois golpeada no chão até ficar irreconhecível, até ele não ter mais rosto. E talvez fosse esse o objetivo, ele pensa. Quando ergue os olhos para outro detalhe vermelho, um vermelho mais óbvio, um vermelho que é impossível não perceber. Letras grandes rabiscadas na parede acima do corpo do menino. Não é meu filho. Capítulo 1. Nunca volte. É o que todos sempre dizem. As coisas vão ter mudado. Elas não vão estar mais do jeito que você lembra. Deixe o passado no passado. Mas é claro que é mais fácil dizer do que fazer. O passado tem o hábito de se repetir nas pessoas, como um curry ruim. Não quero voltar, não quero mesmo. Há muitas coisas mais importantes na minha lista de desejos, como ser comido vivo por ratos, ou dançar música country. Isso é para dar uma ideia da minha vontade de nunca mais voltar a ver a merda do lugar onde eu cresci. Às vezes, no entanto, não há outra escolha senão a errada. É por isso que estou dirigindo por uma estrada sinuosa que atravessa o interior de North Nottinghamshire, antes mesmo das 7 da manhã. Há muito tempo não vejo essa estrada. Pensando bem, há muito tempo não vejo o dia a essa hora da manhã. A estrada está tranquila. Apenas 2 carros me ultrapassam. Um buzinando, sem dúvida o motorista quer indicar que o estou impedindo de avançar a la Lewis Hamilton rumo a um trabalho de merda, ao qual ele precisa muito chegar alguns minutos mais cedo. Para ser justo com ele, eu de fato dirijo devagar. Nariz grudado no para-brisas, mãos agarradas ao volante, as juntas brancas e salientes. Devagar. Não gosto de dirigir. Tento evitar sempre que possível. Vou a pé, de ônibus ou de trem para viagens mais longas. Infelizmente, Arnhill não está em nenhuma das principais rotas de ônibus, e a estação de trem mais próxima fica a quase 20 quilômetros. Dirigir é a única opção viável. Como eu disse, às vezes não há escolha. Sinalizo e saio da estrada principal para pegar uma série de vias rurais ainda mais estreitas e traiçoeiras. Campos de vegetação túrgida marrom e suja se espalham dos 2 lados. Porcos fungam junto a casebres de chapas enferrujadas, entre pés tombados de bétula branca. A floresta de Sherwood, ou o que resta dela. Os únicos lugares onde talvez seja possível encontrar Robin Hood e João Pequeno por aqui nos dias de hoje são nos letreiros mal desenhados de bares decadentes. Os homens que os frequentam, em geral, parecem muito alegres, e as únicas coisas que roubarão de você serão seus dentes, caso olhe para eles do jeito errado. O norte não é necessariamente sombrio. Nottinghamshire nem é tão ao norte, a não ser para quem nunca saiu do abraço infernal da M25. Mas, de certa forma, é desprovido de cor, insonso, exaurido de vitalidade que se esperaria de uma área rural. Como se as minas que já foram tão comuns na região tivessem, de alguma forma, acabado com a vida do lugar. Por fim, depois de muito tempo sem ver qualquer coisa que se assemelhe à civilização, nem mesmo um McDonald's, passo por uma placa torta e semi-destruída à minha esquerda. Bem-vindo a Arnhill. Embaixo, algum sacana metido a engraçadinho acrescentou: para se ferrar. Arnhill não é um vilarejo acolhedor. É amargo, ácido e inquietante. Vive isolado e olha para os visitantes com desconfiança. É estoico, imperturbável e enfadonho, tudo ao mesmo tempo. É o tipo de lugar que se ilumina quando você chega e gospe no chão com nojo quando vê partir. Além de umas poucas fazendas e casas de pedras mais antigas nos arredores, Arnhill não tem nada de especial ou pitoresco. Ainda que a mina tenha sido desativada definitivamente há quase 30 anos, seu legado ainda percorre o local como minério de terra. Você não verá tetos de palha nem cestos suspensos. As únicas coisas penduradas do lado de fora das casas são cordas de varal e uma ou outra bandeira de São Jorge. Varandas de tijolo sujo de fuligem alinham-se ao longo de uma rua principal, onde há também um pub caindo aos pedaços, o Running Fox. Costumavam existir mais 2, o Arnhill Arms e o Bull, mas ambos fecharam, há muito tempo. Em outra época, minha época, Gypsy, o proprietário do Fox,
Fazia vista grossa quando alguns garotos como nós, um pouco mais velhos, íamos lá beber. Ainda me lembro de vomitar 3 doses de uma bebida fortíssima, junto com o que parecia ser metade das minhas tripas, no banheiro imundo, e logo que me recuperei, me deparei com ele ali parado, segurando um pano e um balde. Ao lado, o Wandering Dragon, que vende peixe e fritas para a viagem, também não foi atingido pelo progresso, por uma nova pintura, nem, posso até apostar, por um cardápio novo. Uma lacuna nas minhas recordações. A lojinha da esquina, onde comprávamos todo tipo de bala e doce que se pudesse imaginar, se foi. A filial de um supermercado Sainsbury ocupou seu lugar. Imagino que nem Yarn Hill seja completamente imune ao avanço do progresso. Com exceção disso, meus piores temores se confirmam. Nada mudou. Infelizmente, o lugar está idêntico a como me lembrava. Avanço um pouco mais pela rua principal, passo pelo parquinho em mau estado e pela pequena reserva ecológica do vilarejo. Há uma estátua de um mineiro no centro, um memorial aos trabalhadores mortos no desastre da mina de carvão de Yarn Hill em 1949. Percorro os principais pontos da região, subo uma pequena encosta e vejo os portões da escola. Instituto Yarn Hill, como é chamado agora. A estrutura ganhou uma repaginada. O antigo prédio de inglês, do alto do qual uma criança caiu certa vez, foi derrubado e um novo pátio surgiu no lugar. Podemos revestir merda com purpurina, mas sempre será merda. Eu sei bem disso. Paro no estacionamento dos funcionários, nos fundos do prédio e saio do meu velho e cansado Golf. Há outros 2 carros estacionados, um Corsa vermelho e um Saab antigo. As escolas quase nunca ficam vazias durante as férias de verão. Os professores precisam fazer o planejamento das aulas, organizar cronogramas, supervisionar atividades e, às vezes, participar de entrevistas. Tranco o carro e dou a volta no prédio, tentando não mancar a caminho da recepção. Minha perna está doendo bastante hoje, em parte por ter dirigido, em parte pelo estresse de estar de volta. Algumas pessoas têm enxaqueca, no meu caso, a minha perna ruim é que dói. Eu devia ter trazido minha bengala, na verdade, mas detesto usá-la. Ela faz com que eu me sinta um inválido. As pessoas me olham com pena e eu não suporto que tenham pena de mim. A pena deve ser reservada para de quem fato a merece. Com um leve estremecimento de dor, subo a escada que leva à porta de entrada. Uma placa luminosa acima dela diz: bom, melhor, perfeito. Nunca se acomode, até que o bom esteja melhor e o melhor esteja perfeito. Frase inspiradora, mas não posso deixar de pensar na alternativa de Homer Simpsons. Crianças, vocês tentaram e falharam miseravelmente. A lição que aprenderam é: nunca tentem. Toco o interfone ao lado da porta, ouço um clique e me inclino para falar. Vim encontrar o Sr. Price. Outro clique, um zumbido penetrante de interferência e, em seguida, o sinal de que a porta está liberada. Esfrego o ouvido, abro e entro. A primeira coisa que me atinge é o cheiro. Cada escola tem o seu. Nas instituições modernas, é de desinfetante e limpador de tela. Nas escolas particulares, o cheiro é de giz, piso de madeira e dinheiro. O Instituto Yarn Hill cheira hambúrguer velho, desodorizador de privada e hormônios. Olá? Uma mulher de aparência austera, com o cabelo grisalho curto e óculos, ergue os olhos por trás do vidro da recepção. Senhorita Grayson? Claro que não. A essa altura ela já estaria aposentada. Então percebo. A verruga escura no queixo, de onde ainda brotam os mesmos pelos pretos duros. Meu Deus, é ela! Isso deve significar que aqueles anos todos atrás, quando eu imaginava tão velha quanto um maldito dinossauro, ela tinha apenas o quê? 40 anos? A idade que eu tenho agora. Vim encontrar o Sr. Price, repito. Sou Joy Thorne. Espero algum sinal de reconhecimento. Nada. Afinal, faz muito tempo, e desde então ela viu centenas de alunos passarem por essa porta. Não sou mais o mesmo garoto magricela, com um uniforme grande demais que atravessava a recepção correndo, torcendo para que ela não rosnasse meu nome e o dos meus colegas e nos repreendesse por estarmos com a camisa para fora da calça ou o tênis diferente do padrão da escola. A senhorita Grayson não era de todo ruim. Muitas vezes, eu via alguma das crianças mais fracas e tímidas na sua sala.
Ela fazia curativos em joelhos ralados se a enfermeira da escola não estivesse por perto. Deixavam que elas ficassem ali e tomassem refresco, enquanto esperavam para falar com algum professor. Permitiam que a ajudassem com os arquivos ou qualquer outra coisa para aliviar um pouco os tormentos da hora do recreio. Fazia dali um pequeno santuário. Ela me assustava muito. Ainda me assusto, percebo. Ela suspira, de um modo que deixa claro que a estou fazendo perder seu tempo, meu tempo e o tempo da escola, e pega o telefone. Eu me pergunto por que ela está na escola hoje. Ela não está dando aula, embora, de certa maneira, eu não esteja surpreso. Quando eu era pequeno, não conseguia imaginar a Sra. Grayson fora da escola. Ela fazia parte da estrutura daquele lugar. Era onipresente. Sr. Price, o Sr. Thorne aguarda na recepção. Certo. Combinado. Desliga o telefone. Ele estará aqui em 1 minuto. Ótimo, obrigado. Ela volta para o computador e me ignora. Não oferece chá ou café. E nesse instante, cada um dos meus neurônios clama por uma dose de cafeína. Sento-me em uma cadeira de plástico, tentando não parecer um aluno que não fez o dever de casa e por isso está à espera do diretor. Meu joelho lateja. Coloco as mãos sobre ele e disfarçadamente massageio a articulação com os dedos. Pela janela, vejo alguns adolescentes sem uniforme perto dos portões da escola. Eles bebem energético e riem de alguma coisa que vem no celular. Sou invadido por uma sensação de déjà vu. Tenho 15 anos de novo, passo um tempo perto daqueles mesmos portões, bebo um gole de refrigerante e... Sobre o que nos debruçávamos e do que ríamos antes da era dos smartphones mesmo? Revistas de música e outras pornográficas roubadas, eu acho. Baixo os olhos para as minhas botas. O couro está um pouco arranhado. Eu devia tê-las engraxado. Mais do que nunca, preciso de um café. Estou prestes a me render e pedir a droga de uma bebida quando ouço barulho de sapatos no linóleo polido. E logo as portas duplas do corredor principal se abrem. Joseph Thorne? Fico de pé. Harry Price é tudo o que eu esperava, e menos. Magro, pele enrugada, 50 e poucos anos, usando um terno sem forma e mocassim sem cardaço. O cabelo grisalho ralo está penteado para trás e tem uma expressão de quem está sempre na iminência de receber péssimas notícias. Um ar de exaustiva resignação paira sobre ele como uma loção pós-barba vagabunda. Ele sorri, dentes tortos, manchados de nicotina. Eles me fazem lembrar que não fumo desde que saí de Manchester. Isso, associado ao desejo quase incontrolável de cafeína, me faz querer ranger os dentes até desintegrá-los. Em vez disso, estendo a mão e me forço para dar o que espero ser um sorriso agradável. Prazer em conhecê-lo. Percebo que ele me avalia rapidamente. Mais alto que ele, pelo menos 5 centímetros. Bem barbeado, bom terno. Caro quando era novo. Cabelo escuro, embora já com alguns fios grisalhos. Olhos escuros, agora mais injetados de sangue. Já me disseram que tem um rosto honesto, o que serve apenas para mostrar como as pessoas sabem pouco. Ele aperta minha mão com firmeza. Meu escritório é por aqui. Penduro a bolsa no ombro, tento forçar minha perna ruim a andar direito e sigo Harry até o seu escritório. É hora do show. Então, a carta de recomendação da sua antiga diretora é excelente. Só podia ser, eu mesma escrevi. Obrigada! Na verdade, tudo aqui parece de fato impressionante. Mentir é uma das minhas qualidades. Mas... Começou. Há um intervalo muito grande desde seu último emprego. Mais de 1 ano. Pego o café com leite fraco que a senhorita Grayson jogou na minha frente. Dou um gole e me esforço para não fazer uma careta. Sim, bem, foi de propósito. Decidi que queria um ano sabático. Dei aulas durante 15 anos e estava na hora de me reabastecer, de pensar no futuro, decidir qual rumo tomar depois. E posso lhe perguntar o que fez no seu ano sabático? Seu currículo é um pouco vago. Algumas aulas particulares, trabalho comunitário, dei aulas no exterior durante um tempo. É mesmo? Onde? Em Botsuana. Botsuana? De onde eu tirei esse lugar? Acho que eu não seria capaz sequer de apontá-lo no mapa. Isso é muito louvável e criativo. Não foi totalmente por altruísmo, o clima era melhor lá. Nós dois rimos.
E agora, quer voltar a lecionar em tempo integral? Estou pronto para uma nova etapa na minha carreira, sim. Nesse caso, minha próxima pergunta é: por que quer trabalhar no Instituto Thornhill? Com base no seu currículo, eu diria que você poderia escolher qualquer escola. Com base no meu currículo, eu provavelmente deveria receber o Prêmio Nobel da Paz. Bem, respondo, sou daqui. Fui criado em Thornhill e gostaria de dar algo em troca para a comunidade. Ele parece pouco à vontade e remexe os papéis na mesa. Está ciente das circunstâncias em que essa vaga se tornou disponível? Li a notícia. E como se sente a respeito? É trágico, terrível, mas uma tragédia não deve definir uma escola inteira. Fico contente de ouvi-lo dizer isso. Fico contente por ter ensaiado as respostas. Embora eu imagine que todos ainda devam estar bastante abalados, acrescento. A senhora Morton era uma professora muito querida. Eu tenho certeza disso. E Ben era um aluno promissor. Sinto um nó na garganta, que logo passa. Aprendi a enfrentar momentos difíceis. Mas por um instante isso me entristece. Uma vida de promessas. Mas a vida não passa disso. Uma promessa, não uma garantia. Gostamos de acreditar que nosso lugar está definido no futuro, mas a única coisa que temos é uma reserva. A vida pode ser cancelada a qualquer momento, sem aviso, sem reembolso. Não importa o quanto tenhamos avançado em nossa jornada, ainda que mal tenhamos tido tempo de assimilar o cenário. Como Ben, como minha irmã. Percebo que Harry continua a falar. É óbvio que a situação é delicada. Perguntas foram feitas, como a escola pode não ter percebido que uma de suas professoras era mentalmente perturbada. Será que os alunos corriam risco? Eu entendo. Sinto que Harry está mais preocupado com sua posição e com sua escola do que com o pobre Benjamin Morton, que teve o rosto destruído pela única pessoa que deveria estar ali para protegê-lo. O que eu quero dizer é que eu preciso ser cauteloso na escolha de quem preencherá a vaga. Os pais precisam ter confiança. Sem dúvida, entenderei perfeitamente se houver um candidato melhor. Não estou dizendo isso. Não há, tenho certeza. Eu sou um bom professor, quase sempre. O fato é que o Instituto Thornhill é uma droga. Tem um desempenho ruim, é mal visto. Ele sabe, eu sei. Conseguir um professor decente para trabalhar aqui será mais difícil do que encontrar um urso que não faça suas necessidades na floresta, ainda mais nas circunstâncias atuais. Decido insistir nesse ponto. Espero que não se importe que eu seja sincero. É sempre bom dizer quando não se tem a intenção de ser sincero. Sei que o Instituto Thornhill tem problemas. É por isso que eu quero trabalhar aqui. Não estou à procura de uma tarefa fácil. Estou à procura de um desafio. Conheço essas crianças porque fui uma delas. Conheço a comunidade e eu sei exatamente com quem e com quem estou lidando. Isso não me intimida. Na verdade, acho que o senhor descobrirá que pouquíssima coisa me intimida. Posso garantir que o conquistei. Eu me saio bem em entrevistas. Sei o que as pessoas querem ouvir. O mais importante é que sei quando elas estão desesperadas. Harry se inclina na cadeira. Bem, acho que não tenho mais perguntas. Ótimo! Bem, foi um prazer. Na verdade, só mais uma coisa. Ai, que merda. Ele sorri. Quando pode começar? Capítulo 2. 3 semanas mais tarde. Faz bastante frio no chalé. O tipo de frio que é comum em uma propriedade que está fechada e inabitada há algum tempo. O tipo de frio que costuma penetrar nos ossos e permanecer mesmo quando o aquecimento está ligado no máximo. Ele cheira mal também. Cheira a falta de uso, tinta barata e umidade. As fotos no site não lhe foram fiéis. Dava a ideia de um local chique, embora despretensioso. Uma negligência pitoresca. A realidade é mais deplorável e preocupante. Não que eu possa me dar ao luxo de ser muito exigente. Preciso morar em algum lugar e mesmo em uma pocilga como Thornhill, esse chalé é a única coisa que posso pagar. Claro que esta não é a única razão para eu ter escolhido ficar aqui. Está tudo bem? Viro-me para o jovem de cabelo escorrido no vão da porta. Mike Belling, da agência imobiliária Belling e Companhia, não é da área. Bem vestido demais, articulado demais. Tenho certeza de que está louco para voltar para o escritório no centro e limpar a bosta de vaca de seus reluzentes sapatos sociais pretos. Não é bem o que eu esperava. Seu sorriso esmaece.
Bem, como mencionamos na descrição da propriedade, trata-se de um chalé tradicional, sem muito dos confortos modernos, e está desocupado há algum tempo. Imagino, digo em tom de dúvida. Você falou que o boiler ficava na cozinha, certo? Acho que eu vou aquecer o lugar então. Obrigada por me mostrar tudo. Ele hesita por um momento, parece constrangido. Só tem uma coisa, Sr. Thorne. O quê? O cheque do depósito. Qual é o problema? Tenho certeza de que foi só um engano, mas ainda não o recebemos. Ainda não? Balanço a cabeça. O correio está cada vez pior, não é verdade? Bem, isso não é um problema, se puder... Claro! Enfio a mão no bolso do casaco e pego o talão de cheques. Mike Bailey me ofereceu uma caneta. Debruço-me sobre o braço do sofá poído e preencho um cheque. Destaco a folha e entrego a ele. Seu rosto se ilumina com um sorriso. Em seguida olha para o cheque e o sorriso desaparece. Aqui diz 500 libras. O valor do depósito, somado ao aluguel do primeiro mês, é de 1.000 libras. É verdade, mas agora vi realmente o chalé. Olho ao redor e faço uma careta. Para ser sincero, é um lixo. Frio, úmido, cheira mal. Vocês teriam sorte até se conseguisse que poceiros ocupassem esse lugar. Você nem teve a gentileza de vir aqui ligar o aquecimento antes de eu chegar. Esse valor é realmente inaceitável. Então consiga outro inquilino. O desafio estava lançado. Percebo que ele hesita. Nunca demonstre fraqueza. Ou acha que não consegue? Talvez ninguém queira alugar esse chalé por causa do que aconteceu aqui. Você sabe, aquele caso do assassinato-suicídio do qual não fui informado. Seu rosto fica tenso, como se alguém tivesse acabado de enfiar um atiçador de brasa incandescente no seu traseiro. Ele engole em seco. Não somos obrigados por lei a informar aos inquilinos. Não? Mas moralmente seria delicado, não acha? Sorrio com prazer. Com tudo isso em mente, considero que um desconto substancial no depósito seja o mínimo que possam me oferecer. Ele cerra a mandíbula. Percebo um leve tremor no seu olho direito. Ele gostaria de ser rude comigo também. Talvez até de me agredir. Mas não pode. Porque nesse caso perderia o conveniente emprego de 20.000 libras anuais mais comissão. E como faria então para pagar seus ternos elegantes e seus sapatos reluzentes? Ele dobra o cheque e coloca na pasta. Claro, sem problemas. Não demoro muito para me organizar. Não sou o tipo de pessoa que acumula coisas só para acumular. Nunca entendi de decoração e acho que fotografias são legais para quem tem família e filhos, mas não é o meu caso. Uso minhas roupas até que se desfaçam, depois as substituo por outras idênticas. É claro, exceções a essa regra. 2 itens que deixei para tirar por último da minha maleta. Um é um baralho já bem usado. Esse eu enfio no bolso. Alguns jogadores de cartas carregam amuletos de sorte. Nunca acreditei em sorte, até que comecei a perder. Então botei a culpa na falta de sorte, nos sapatos que estava usando, no alinhamento das malditas estrelas, em tudo, menos em mim. As cartas são meu talismã, ao contrário. Uma lembrança constante do quanto me ferrei. O outro item é mais volumoso e está enrolado em um jornal. Eu a pego e coloco sobre a cama, com tanto cuidado quanto se fosse um bebê de verdade. Então desfaço o embrulho com delicadeza. Pequenas pernas gorduchas projetadas para cima, mãos minúsculas fechadas junto ao corpo. Cabelo loiro brilhante amassado, criando várias ondas. Olhos azuis vazios me encaram. Um deles, pelo menos. O outro gira em torno de sua órbita, olhando para um ângulo estranho, como se tivesse visto algo mais interessante e não houvesse se preocupado em avisar o companheiro. Pego a boneca de Anne e coloco sentada sobre a cômoda, de onde ela poderá me ver com seu olhar torto todos os dias e todas as noites. Passo o resto da tarde e a noite sem fazer nada de especial, apenas tentando me aquecer. Minha perna me incomoda quando fico muito tempo parado. O frio e a umidade do chalé não colaboram. Os radiadores parecem não funcionar bem, e imagino que deva ter entrado ar em algum ponto do sistema. Há um aquecedor a lenha na sala, mas, mesmo após uma busca minuciosa no chalé e no pequeno galpão do lado de fora,
Não encontro lenha, nem gravetos. Descubro, no entanto, um antigo aquecedor elétrico em um armário. Eu o ligo, e como as barras estão cobertas por uma grossa camada de poeira, o ar fica tomado pelo cheiro de queimado. Ainda assim, acredito que ele irradia uma quantidade razoável de calor se não me eletrocutar primeiro. Apesar da evidente deterioração, dá para ver que o chalé já deve ter sido um lar de família um dia. O banheiro e a cozinha estão gastos, porém limpos. O quintal nos fundos é comprido, um bom espaço para se jogar futebol, ladeado por campo aberto. Um lugar agradável, confortável e seguro para um menininho crescer. Só que isso não aconteceu. Não acredito em fantasmas. Minha avó sempre me dizia: não é dos mortos que você deve ter medo, querido, é dos vivos. Ela quase tinha razão, mas acredito que seja possível sentir o eco de coisas ruins. Ele fica impresso no tecido da nossa realidade como uma pegada no concreto. O que quer que tenha deixado a impressão desapareceu há muito tempo, mas jamais se pode apagar a marca. Talvez seja por isso que ainda não entrei no quarto dele. Por mim, tudo bem morar no chalé, mas não parece estar necessariamente tudo bem com o chalé em si. E como poderia, certo? Uma coisa terrível aconteceu entre essas paredes, e as construções têm lembranças. Não saí para comprar comida, mas não estou com fome. Assim que o ponteiro do relógio se afasta das 7 horas, abro uma garrafa de bourbon e me servo de uma dose quadrupla. Não consigo usar o laptop, porque ainda não me decidi sobre a conexão com a internet. Por enquanto, não há muito o que fazer além de ficar sentado e me adaptar ao novo ambiente. Tentando ignorar a dor na perna e o leve e familiar desconforto no estômago, pego o baralho e coloco sobre a mesa de centro, mas não o abro. Não é para isso que ele serve. Decido ouvir música no celular enquanto leio um romance de suspense muito badalado, cujo final já adivinhei. Depois vou até a porta dos fundos e fumo um cigarro, enquanto observo o jardim tomado pela vegetação. O céu está mais escuro que um buraco no inferno, sem uma estrela sequer em meio ao breu. Eu havia me esquecido de como é a escuridão do interior, culpa do longo tempo que vivi na cidade. Nunca fica totalmente escuro na cidade, nem o silêncio é tão grande quanto aqui. Os únicos sons que ouço são da minha própria respiração e o do filtro de cigarro sendo consumido. De novo me pergunto sobre a verdadeira razão de eu ter voltado. Sim, Arnhill é um lugar isolado, um pontinho quase esquecido no mapa. O exterior, no entanto, teria sido mais seguro. Milhares de quilômetros entre mim, minhas dívidas e pessoas que não aceitam com facilidade uma sequência de fracassos, ou pelo menos não quando não se consegue pagar. Eu poderia ter trocado de nome, talvez conseguido trabalhar como garçom em algum bar na praia. Tomaria margaritas ao pôr do sol, mas escolhi este lugar, ou talvez tenha sido este lugar que me escolheu. Na verdade, não acredito em destino. Acredito sim que certas coisas estão incorporadas em nossos genes. Somos programados para agir e reagir de determinada maneira, e isso que molda nossa vida. Somos incapazes de mudá-la, assim como não podemos mudar a cor dos nossos olhos ou nossa propensão a ter sardas. Ou talvez isso não passe de um monte de besteiras, uma desculpa conveniente para não assumir a responsabilidade pelos meus atos. O fato é que eu sempre soube que um dia voltaria. O e-mail apenas facilitou minha decisão. Ele chegou na minha caixa de entrada há quase 2 meses. O que me surpreende, na verdade, é que ele não tenha caído direto na lixeira. Remetente, eu, 1992, @hotmail.com, assunto N. Quase o deletei na mesma hora. Eu nunca ouvira falar do remetente. Era provável que fosse alguém querendo me sacanear com uma piada de mau gosto. Há alguns assuntos que deviam permanecer encerrados. Trazê-los à tona de novo não acarretaria nada de bom. A única coisa sensata a fazer seria apagar a mensagem, esvaziar a lixeira e esquecer que algum dia vi aquele e-mail. Tomada essa decisão, cliquei em abrir. Sei o que aconteceu com sua irmã. Está acontecendo de novo. Capítulo 3. Pais não devem ter filhos favoritos. Essa é outra coisa ridícula que as pessoas dizem. Claro que pais têm filhos favoritos. É da natureza humana. Isso vem do tempo em que nem todos os filhos sobreviviam. A preferência era pela criança mais forte. Não adianta se apegar a uma que talvez não vingue. E sejamos sinceros, algumas crianças são mais fáceis de ser amadas.
Anne era a favorita dos nossos pais. Era até compreensível. Ela nasceu quando eu tinha 7 anos. Minha fase de criança engraçadinha acabara havia muito tempo. Me tornara um menino magro, sério, com os joelhos sempre ralados e a bermuda suja. Não era mais uma criança fofa. E também não compensava isso curtindo jogar bola no parque ou pedindo que meu pai me levasse ao cinema. Preferia ficar em casa e me distrair com histórias em quadrinhos ou no computador. Isso decepcionava meu pai e irritava minha mãe. Vá pra rua e respire um pouco de ar fresco, ela me dizia de cara feia. Mesmo aos 7 anos, eu já achava que o ar fresco era supervalorizado, mas obedecia relutante. Inevitavelmente, porém, acabava tropeçando, caindo ou dando de cara em alguma coisa, e quando voltava para casa, imundo, ouvia as mesmas reclamações de sempre. Não é de admirar que meus pais desejassem outro filho, uma menina encantadora que eles pudessem vestir com roupinhas de renda cor-de-rosa e abraçar sem que ela fizesse cara de sofrimento ou se esquivasse. Naquela época, eu não percebi que meus pais estavam tentando ter outro bebê já havia algum tempo, um irmãozinho ou irmãzinha para mim, como se fosse um presente, ou um favor especial que me fizessem. Eu não tinha certeza se precisava de um irmão ou uma irmã. Meus pais já tinham a mim. Mais um filho parecia um exagero. Nem depois que Anne nasceu eu me convenci de que precisava de uma irmã. Uma coisinha rosada, esquisita, encolhida, com o rosto meio amassado. Parecia que ela só sabia dormir, cagar e chorar. Seus gritos agudos me obrigavam a passar a noite acordado, olhando para o teto e desejando que meus pais tivessem escolhido comprar um cachorro, ou até um bichinho dourado para mim. Fiquei em estado de apatia durante os primeiros meses, nem amando nem rejeitando muito minha irmãzinha. Quando ela ria para mim, ou apertava meu dedo até que ele quase começara a ficar azul, eu permanecia imóvel. Mesmo quando minha mãe não cabia em si de tanta alegria e gritava para o meu pai: "Vá pegar a maldita câmera, Sam!" Se ele engatinhasse atrás de mim ou tocasse as minhas coisas, eu andava mais depressa ou pegava de volta o que era meu. Não era rude, apenas indiferente. Não pedi para ela nascer, por isso não via razão para prestar atenção nela. Foi assim até ela ter mais ou menos 1 ano. Pouco antes do primeiro aniversário, ela começou a andar e a balbuciar coisas que quase soavam como palavras. De repente, ela parecia mais uma pessoa pequena do que um bebê. Mas interessante. Divertida até, com sua fala estranha e incompreensível, e os passos vacilantes de um velho. Comecei a brincar e a falar um pouco com ela. Quando ela passou a me imitar, percebi que uma sensação estranha invadia meu peito. Quando me olhava e balbuciava, "Joey, Joey", meu coração se derretia. Ela começou a me seguir por todos os lugares, a copiar tudo que eu fazia. Ria das minhas caras engraçadas e escutava com atenção as coisas que eu dizia, ainda que com certeza não conseguisse entender. Quando estava chorando, bastava um carinho meu para fazê-la parar. Tão ansiosa por agradar o irmão mais velho, que no mesmo instante todas as suas outras tristezas eram esquecidas. Eu nunca tinha sido amado daquele jeito, nem por meus pais. Eles me amavam, claro, mas não me olhavam com a mesma adoração descarada da minha irmãzinha. Ninguém fazia isso. Eu estava mais acostumado a receber olhares de pena ou desdém. Nunca tive muitos amigos, não que fosse exatamente tímido. Uma professora do primário disse aos meus pais que eu era desligado. Acho que eu só considerava os outros meninos um pouco chatos, bobos, com aquela coisa tediosa de subir em árvores e brincar de luta. Além disso, eu era feliz sozinho, até a Anne aparecer. No terceiro aniversário da minha irmã, economizei minha mesada e comprei uma boneca para ela. Não era uma daquelas caras de lojas de brinquedos, que emitiam sons e faziam xixi. Era o que meu pai chamava de imitação barata. Na verdade, era uma boneca feia, e até assustava um pouco, com olhos azuis severos e lábios franzidos estranhos. Mas Anne adorou. Andava com a boneca de um lado para o outro e dormia abraçada a ela todas as noites. Por algum motivo, talvez por causa de algum nome que ela entendeu mal, batizou-a de Abiolhos. Quando Anne estava com 5 anos, Abiolhos foi relegada a uma prateleira no seu quarto e substituída por uma Barbie e pelo meu querido pônei. Mas quando mamãe sugeria doá-la, Anne a pegava de volta com um grito de horror e a abraçava com tanta força, não me surpreenderia se aqueles olhos azuis de plástico saltassem das órbitas.
Anne e eu continuávamos muito próximos um do outro à medida que fomos crescendo. Líamos juntos, jogávamos cartas ou ficávamos no meu Mega Drive de segunda mão. Nas tardes chuvosas de domingo, enquanto papai estava no pub e mamãe passava nossas roupas, o ambiente aquecido e cheirando amaciante, ela e eu nos aninhávamos em um puff macio e assistíamos a filmes antigos juntos. ET, Os Caça-Fantasmas, Os Caçadores da Arca Perdida. Às vezes, víamos alguns recentes, mais adultos, aos quais ele provavelmente não devia assistir, como O Exterminador do Futuro 2 e O Vingador do Futuro. Papai tinha um amigo que os pirateava e os vendia por um preço irrisório. A imagem não era muito nítida, nem sempre conseguíamos entender as falas dos atores, mas, como o papai costumava dizer, a cavalo dado não se olham os dentes. Eu sabia que nossos pais não tinham muito dinheiro. Papai trabalhava na mina, mas depois da greve, embora não a tivessem fechado de imediato, ele saiu de lá. Ele fora um dos mineiros que não aderiram à greve. Nunca ouvi falar sobre isso, mas eu sabia que a sensação ruim, a tensão e as brigas, colega contra colega, vizinho contra vizinho, tinham sido demais. Eu era muito pequeno quando tudo aconteceu, mas lembro de minha mãe apagando a palavra fura-greve da nossa porta. Uma vez, alguém jogou um tijolo pela nossa janela, quando estávamos na sala vendo televisão. Na noite seguinte, papai saiu com alguns colegas. Quando voltou, tinha um corte no lábio e parecia destruído. Já cuidei do assunto, ele disse para a mamãe, com uma voz dura e sombria que eu nunca ouvira antes. Papai mudou depois da greve. Aos meus olhos, ele sempre fora um gigante, corpulento e alto, o cabelo escuro volumoso e encaracolado. Depois, parecia ter encolhido, emagrecido, ficado mais encurvado. Quando sorria, o que fazia cada vez com menos frequência, as rugas no canto dos olhos penetravam mais fundo na pele. Fios grisalhos começaram a salpicar seu cabelo nas têmporas. Ele decidiu largar a mina e virar motorista de ônibus. Não acredito que gostasse muito do novo emprego. O salário era razoável, mas não tão bom quanto o que costumava receber na mina. Ele e mamãe passaram a discutir mais, quase sempre porque ela gastava muito ou porque ele não tinha ideia de quanto custava alimentar e vestir uma família com 2 filhos em fase de crescimento. Foi quando ele começou a frequentar o pub. Ele só bebia em um, o mesmo onde bebiam os mineiros que continuaram a trabalhar, Warnhill Arms. Os grevistas bebiam no Bull. Running Fox era o único lugar que parecia uma espécie de território neutro. Nenhum mineiro bebia lá, mas eu sabia que alguns garotos mais velhos bebiam, na certeza de que não encontrariam os pais ou avós. Meus pais não eram ruins. Eles nos amavam o tanto que conseguiam. Se discutiam e nem sempre dispunham de muito tempo para nós, não era porque não se preocupavam conosco, mas apenas porque trabalhavam demais. Tinham pouco dinheiro e estavam sempre cansados. Claro, tínhamos uma TV, um aparelho de fitas cassete e um computador. Mas ainda assim, sem querer parecer um comercial de margarina, quase sempre descobríamos sozinho maneiras de nos divertir. Eu brincava de pega-pega e jogava bola com Anne na rua. Fazíamos desenhos com giz na calçada ou jogávamos cartas para passar o tempo nas tardes chuvosas. Nunca me queixei de precisar distrair minha irmã. Eu gostava da companhia dela. Se o tempo estivesse bom, ou pelo menos sem chuva muito forte, mamãe não pensava 2 vezes antes de nos enxotar de casa nas manhãs de sábado, com um pouco de dinheiro no bolso para comprar alguma coisa para comer, e a recomendação de que não nos queria de volta antes da hora do chá. Em geral, gostávamos disso. Tínhamos liberdade, tínhamos nossa imaginação e tínhamos um ao outro. Quando cheguei aos últimos anos da adolescência, as coisas mudaram. Eu me vi cercado por um novo grupo de colegas. Stephen Hurst e sua turma. Um grupo violento de garotos que com certeza não teriam interesse. Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais!